E se eu te dissesse que aquilo que o mundo chama de crise de meia-idade pode ser, na verdade, o início da fase mais poderosa da sua vida espiritual? A expressão "a vida começa aos 40" é repetida como piada em rodas de amigos, mas na Bíblia ela carrega um peso muito maior do que você imagina. Os homens e mulheres escolhidos por Deus descobriram muitas vezes que só depois dessa marca começaram a viver o auge do propósito divino. Enquanto o mundo enxerga envelhecimento, Deus enxerga maturidade. Enquanto a sociedade tenta convencer que o tempo está se esgotando, o céu declara que é exatamente nesse ponto que as portas começam a se abrir. Moisés só foi levantado aos 80. Abraão recebeu promessa aos 75. Caleb pediu montanha aos 85. Você percebe o que isso significa? A idade que muitos tratam como declínio, Deus escolhe como ponto de virada. Se você está chegando ou já passou dos 40, não veja isso como peso. Veja como sinal. Há razões espirituais profundas pelas quais a vida de um escolhido só começa de verdade nesse tempo. E eu vou te mostrar quais são. Prepare-se, porque a última razão em especial vai mudar completamente a forma como você enxerga o futuro que Deus tem para você. O mundo encara os 40 como crise, checklists, pressa e a sensação de "perdi o bonde". Mas quem caminha com Deus aprende outra contabilidade. Fidelidade vale mais que cronograma. Ele começa a notar que maturidade não é cansaço, é nitidez, não é fim, é ajuste fino. Quando a visão fica clara, o passo fica firme e o coração mais quieto. Salmo 90, 12 ensina: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ou seja, não é contar anos, é colher sabedoria do processo. Essa chave muda tudo no jeito de olhar o passado e preparar o amanhã. Para testar essa visão, ele pode fazer um exercício simples e poderoso. Pegar um caderno, traçar 3 colunas. Aprendi, desapeguei, vou priorizar. Em aprendi, ele lista virtudes lapidadas: paciência, coragem, mansidão. Em desapeguei, anota pesos: aprovação alheia, comparações, urgências falsas. Em vou priorizar, decide práticas: meditar em provérbios diários, orar 15 minutos fixos. E também inserir um jejum mensal estratégico, com propósito claro e mensurável. Esse mapa mostra que maturidade espiritual tem método e constância. Ele percebe que o relógio de Deus não corre ansioso, corre preciso. Isaías 46:10 diz que o Senhor declara o fim desde o princípio. Deus não improvisa. Se ele conhece a chegada, também conhece cada curva da estrada. Isso libera o coração do medo de estar tarde demais para recomeçar. Na prática, ele pode redesenhar a semana por blocos: palavra, família, saúde, serviço. Bloquear a agenda para o que importa é espiritualidade aplicada à vida real. Quando a agenda muda, o futuro muda junto. Aos 40, propósito deixa de ser slogan e vira responsabilidade amorosa. Ele não busca mais oportunidades, busca obediência, e as portas certas se abrem. Romanos 8:28 ganha outra cor. Deus faz cooperar, inclusive o que doeu. Experiências que antes eram cicatrizes viram credenciais para curar outros. Por isso, faz sentido mentorar alguém mais novo, repartir em curta caminhos. E estudar um livro por mês, esse da vida em plenitude, celebração da disciplina. Conhecimento somado à prática vira autoridade mansa e eficaz. Nesse ponto, ele aprende a medir o dia por profundidade, não por velocidade. Pequenos rituais criam grandes raízes. Ler um salmo ao acordar, orar caminhando, manter um diário de gratidão e decisões sustenta constância em tempos nublados. Separar um sábado sagrado semanal para descanso, silêncio e revisão. Evitar o excesso de telas à noite para proteger alma e sono. E cultivar amizades que edifiquem, com conversas que empurrem para Cristo. Maturidade é curadoria, do tempo, das vozes e do coração.
Ele nota também que comparar-se envelhece mais que o tempo. A régua deixa de ser onde outros chegaram e passa a ser o que Deus lhe confiou. Isso desarma ansiedades e cura ressentimentos silenciosos. Em vez de competir, ele coopera. Em vez de provar, ele serve. A régua do céu mede fidelidade, não hype, constância, não pirotecnia. E quando o coração descansa, a criatividade floresce com serenidade. É a paz que permite ouvir com nitidez a próxima instrução. Por fim, ele entende que a estrada que o trouxe até aqui não foi aleatória. Cada curva foi treino para o trecho seguinte, que exigirá mais foco e menos ruído. Aos 40, o convite é caminhar leve, porém profundo, lento, porém certeiro. E, curiosamente, as maiores viradas costumam nascer em lugares áridos, porque é no silêncio que a voz de Deus fica mais audível e transformadora. E se a vida começa com clareza, talvez comece no deserto. E é exatamente aí que a próxima etapa desta jornada precisa entrar. O deserto como preparação, primeira razão. O deserto na Bíblia nunca foi apenas areia e calor. Era, sobretudo, uma escola espiritual, onde Deus treinava seus escolhidos longe dos aplausos e das distrações. Israel ficou 40 anos no deserto antes de entrar em Canaã, DT 8:2, porque precisavam aprender a depender do pão que caía do céu e da água que brotava da rocha. Moisés passou 4 décadas em Midian, às 7:30, apacentando ovelhas, antes de apacentar uma nação. E o próprio Jesus, antes de curar, ensinar e ressuscitar mortos, passou 40 dias em jejum no deserto. Minto 4:1-2. Esse padrão mostra que o deserto antecede o propósito. Nos primeiros 40 anos da vida, muitos vivem esse deserto pessoal. Não se trata de geografias áridas, mas de experiências que secam a alma e ensinam a buscar socorro em Deus. É aquele momento em que as portas se fecham, os amigos se afastam e o dinheiro escorre pelas mãos. Crises conjugais, perdas inesperadas, frustrações profissionais, tudo isso pode parecer castigo, mas no fundo é Deus moldando o caráter. Ele remove o que é supérfluo para que o coração aprenda o valor do essencial. É nesse lugar que a autossuficiência morre e a fé se fortalece. Um exercício prático para quem atravessa o deserto é manter um caderno de dependência. Ali, a cada necessidade, a pessoa escreve o pedido e depois anota como Deus respondeu. Pode ser uma conta paga de forma inesperada, uma palavra que trouxe consolo, um livramento que evitou tragédia. Essa prática simples cria memória de fidelidade. Mais tarde, quando chegar à terra prometida, esse registro servirá como âncora, lembrando que o mesmo Deus que sustentou no deserto é o que abre rios em terra seca. Essa disciplina de registrar fortalece a fé no meio da escassez. No deserto, Deus trata também com o orgulho e a impaciência. Moisés, no Egito, era impetuoso e tentou libertar Israel com as próprias mãos, matando um egípcio. Mas foi no anonimato de Midian que aprendeu mansidão e escuta. Muitas vezes, antes dos 40, a pessoa tenta forçar portas, atropelar processos e provar seu valor. O deserto ensina que o tempo de Deus é melhor que a pressa humana. Quando alguém aprende a esperar, descobre que não perdeu tempo, foi lapidado. A espera não paralisa, treina músculos invisíveis. O deserto também ensina a ouvir a voz de Deus sem ruído, sem distrações, sem excesso de vozes. O coração se torna mais sensível ao Espírito. É ali que se aprende a reconhecer o sussurro divino no silêncio. Elias, em 1 Reis 19:12, não encontrou o Senhor no vento forte nem no terremoto, mas no sussurro suave. Quem passa pelo deserto entende isso na pele. Para exercitar essa sensibilidade, é útil praticar momentos de solitude, desligar celular, sentar em silêncio com a Bíblia aberta, orar sem pressa. Essa prática transforma o deserto em sala de aula.
Outro fruto do deserto é a resiliência. No calor, a pele endurece. Na falta, a criatividade desperta. Quem atravessa provações aprende a se adaptar, a cair e levantar. Jó, em meio às perdas, declarou: "O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor." Jó 1:21. Essa postura só nasce em quem enfrentou desertos profundos. Na prática, a resiliência se treina com pequenas escolhas. Agradecer pelo pouco, servir mesmo cansado, manter rotina de oração mesmo sem ânimo. Cada decisão pequena forma musculatura espiritual para suportar desafios maiores. Chegar aos 40, então, pode significar que o ciclo de deserto está se encerrando. Não que não haja mais dificuldades, mas o coração agora está equipado para lidar com elas de outra forma. A fé deixou de ser teoria para se tornar sobrevivência. O ouvido espiritual aprendeu a distinguir a voz de Deus no meio do barulho. E o caráter, antes impulsivo, foi moldado em firmeza. Assim como Israel, que ao fim dos 40 anos estava pronto para atravessar o Jordão, muitos nessa idade estão prontos para entrar no território da promessa. E é justamente nessa virada que outro processo começa, o da maturação interior. A maturação da alma e do espírito, segundo a razão. A maturação espiritual não acontece de um dia para o outro, é fruto de décadas de caminhada com Deus. Nos primeiros anos de fé, a maioria é marcada por entusiasmo, mas também por impulsividade. O coração arde, mas a mente ainda se perde em dúvidas. Aos poucos, o Senhor vai lapidando, como o oleiro faz com o barro em Jeremias 18:6, moldando formas mais firmes e resistentes. A alma, composta por mente, emoções e vontade, precisa aprender a se submeter ao Espírito. Esse processo é doloroso, mas absolutamente necessário para quem deseja viver o propósito de Deus em plenitude. Essa maturação se manifesta em pequenas mudanças. A ansiedade que antes dominava dá lugar a uma confiança crescente. A raiva, que antes explodia com facilidade, é domada pela mansidão aprendida em Cristo. A vontade própria, antes irredutível, começa a ceder espaço à vontade divina. Quem olha para trás aos 40 percebe que já não reage como reagia aos 20. O que antes gerava revolta, hoje gera oração. O que antes causava medo, agora é enfrentado com fé. É a prova de que o Espírito Santo está trabalhando silenciosamente, mas de forma eficaz. Um exemplo claro está na vida de José. Ainda jovem, recebeu sonhos proféticos, mas não tinha maturidade para lidar com eles. Contou a todos, provocando inveja e ódio dos irmãos. Em seguida, foi vendido como escravo, preso injustamente, esquecido em masmorras. Anos de humilhação e silêncio foram o campo onde sua alma foi tratada. Em Gênesis 41:46, quando assumiu o governo do Egito aos 30 anos, já não era o rapaz ingênuo, mas um homem maduro, capaz de perdoar e administrar uma nação. Isso mostra que a maturação é a chave para suportar a grandeza. Na prática, cultivar essa maturidade exige disciplina. Ler a Bíblia não apenas como informação, mas como transformação diária. Não basta saber versículos de cor, é preciso vivê-los no trânsito, em casa, no trabalho. Quando Tiago 1:19 diz: "Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar." O desafio é aplicá-lo na discussão conjugal, na reunião difícil ou no momento de injustiça. Quem treina a alma nessas situações vai adquirindo musculatura espiritual. Isso não significa perfeição, mas consciência crescente de que Cristo governa cada detalhe. Outro aspecto é a maturação das emoções. Muitas vezes, antes dos 40, a vida é regida por euforia ou frustração. Com o tempo, o espírito ensina a encontrar equilíbrio. O choro não deixa de existir, mas já não afoga. A alegria não desaparece, mas deixa de ser instável.
Filipenses 4, 11 e 12 mostra Paulo dizendo que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Esse aprendizado não vem da noite para o dia, mas do caminhar constante com Deus. É nesse ponto que a alma aprende a repousar no Senhor, mesmo quando as circunstâncias são contrárias. Um exercício prático para quem deseja acelerar esse processo é manter um diário de reações. Sempre que enfrentar uma situação difícil, pode anotar como reagiu e como gostaria de ter reagido em Cristo. Com o tempo, essa prática revela o avanço da maturidade. Além disso, é útil buscar mentoria espiritual, conversar com alguém mais experiente na fé, ouvir conselhos, pedir oração. Esse apoio ajuda a acelerar o amadurecimento e evita quedas desnecessárias. Afinal, maturidade não é apenas fruto do tempo, mas também da humildade em aprender. Quando o escolhido atinge a maturação da alma e do espírito, ele se torna mais estável. Já não é levado por ventos de doutrina, nem se abala com críticas ou elogios. Ele sabe quem é, para onde vai e em quem confia. Essa estabilidade é essencial para que Deus possa liberar maiores responsabilidades espirituais. É como o vinho que só adquire plenitude após anos de descanso no barril. E justamente por causa dessa estabilidade, surge uma nova habilidade: a capacidade de discernir melhor as situações espirituais, tema que se desdobra no próximo passo dessa jornada. O discernimento espiritual aguçado, terceira razão. O discernimento espiritual pode ser comparado a um sexto sentido que se desenvolve com o tempo. Não é algo que se conquista de uma hora para outra, mas que vai sendo treinado ao longo da vida cristã. Hebreus 5,14 ensina que o mantimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Isso significa que discernir não é um dom apenas intelectual, mas uma habilidade espiritual forjada na repetição, no confronto com situações reais e na dependência constante do Espírito Santo. Nos primeiros anos da fé, o discernimento é raso, quase sempre baseado em regras simples ou sinais óbvios. Com o passar das décadas, porém, o cristão amadurecido aprende a identificar sutilezas. Por exemplo, uma palavra pode parecer correta, mas o coração por trás dela revela outra intenção. Uma oportunidade pode soar atraente, mas em oração, o Espírito Santo mostra que não é para aquele momento. Essa sensibilidade não vem de instinto humano, mas da convivência com Deus. Quanto mais tempo de caminhada, mais refinado se torna o ouvido espiritual. Na prática, esse discernimento é exercitado em ambientes comuns. No trabalho, quando é preciso decidir se uma proposta é ética ou não. Em casa, quando percebe que uma conversa aparentemente inofensiva pode gerar divisão. Na igreja, ao diferenciar entre emoção e genuína unção. É como um médico experiente que, com um simples olhar, percebe sinais que um iniciante não notaria. Esse treino não se dá apenas em grandes decisões, mas nas pequenas escolhas diárias. Quem aprende a discernir o pequeno estará apto a lidar com o grande. Um exemplo bíblico de discernimento amadurecido é o apóstolo Paulo. Em Atos 16, 6, 7, ele e sua equipe tentaram pregar na Ásia, mas o Espírito Santo os impediu. Depois tentaram ir para Bitínia, e novamente o Espírito não permitiu. Só então tiveram a visão do varão macedônio pedindo ajuda. Essa narrativa mostra como Paulo aprendeu a ouvir não apenas o sim de Deus, mas também o não. Isso é discernimento, entender que até boas ideias podem não ser ideias de Deus para aquele momento. Essa percepção se aprofunda muito após anos de caminhada. Uma forma prática de desenvolver esse sentido é criar o hábito de testar pensamentos, como recomenda 1 Tessalonicenses 5:21. Examinai tudo, retende o que é bom. Antes de aceitar conselhos, propostas ou até sentimentos, pergunte: isso está alinhado com a palavra? Produz paz no coração? Aproxima de Cristo ou distancia? Esse filtro diário cria um radar mais apurado para evitar armadilhas.
Ao aplicar isso em áreas como finanças, relacionamentos e escolhas profissionais, o cristão começa a viver com mais segurança espiritual. O discernimento amadurecido também protege de enganos sutis. Muitas pessoas foram levadas por falsos ensinos porque não tinham essa percepção. Aos 40, porém, quem foi treinado no deserto da vida consegue sentir quando algo não bate no espírito, mesmo que soe convincente. É como se uma luz vermelha acendesse no coração avisando: cuidado! Essa intuição espiritual é a voz do Espírito alertando sobre perigos ocultos. E quanto mais a pessoa obedece a esses sinais, mais clara se torna a comunicação com Deus. Esse processo de discernimento não termina em si mesmo. Ele abre caminho para algo ainda mais profundo. Quando a pessoa aprende a discernir, não apenas distingue o certo do errado, mas passa a integrar as lições da vida com a palavra de Deus de forma prática e transformadora. É nesse ponto que a maturidade se revela em sabedoria aplicada e a experiência deixa de ser apenas memória para se tornar guia. Essa transição é a chave para o próximo passo, a integração entre vida e escritura. A integração entre vida e palavra. Quarta razão. A palavra de Deus pode ser lida de duas formas: como um texto distante ou como um manual vivo que interpreta a própria história. Nos primeiros anos da fé, é comum que o cristão enxergue a Bíblia mais como teoria do que como prática. Mas à medida que o tempo passa e as provações se acumulam, as páginas sagradas começam a se entrelaçar com as experiências pessoais. Romanos 8:28, por exemplo, deixa de ser apenas um versículo bonito e se torna realidade quando alguém vê uma perda dolorosa se transformar em testemunho. A vida dá sentido ao texto e o texto dá direção à vida. Esse processo é semelhante ao de alguém que estuda mapas antes de viajar. No início, tudo parece abstrato: nomes de ruas, pontos de referência, direções. Mas, quando finalmente caminha por aquelas estradas, cada detalhe ganha cor e memória. Assim também funciona a integração entre vida e palavra. Aos 40, muitos cristãos já andaram por desertos, vales e montanhas espirituais suficientes para reconhecer nos mapas bíblicos não apenas instruções, mas trajetórias reais. A Bíblia deixa de ser apenas lida e passa a ser vivida no cotidiano. Exemplos práticos dessa integração são inúmeros. Quem já enfrentou crises financeiras e viu a provisão chegar inesperadamente, entende Filipenses 4:19 de maneira mais profunda. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Quem chorou a perda de alguém querido encontra novo alento em João 11, quando Jesus se apresenta como a ressurreição e a vida. Quem passou por injustiças experimenta o consolo dos salmos de Davi, que ecoam como vozes familiares em meio à dor. A palavra se torna uma lente pela qual tudo é reinterpretado. Essa vivência também gera autoridade espiritual. Não é a mesma coisa ouvir de alguém "Deus é fiel" e ouvir de alguém que já sobreviveu a desertos e ainda mantém a chama acesa no olhar. A diferença está no peso das palavras. Um pregador pode citar dezenas de versículos, mas aquele que fala a partir da própria história transmite uma unção diferente. É como ouvir um médico que já esteve do outro lado da cama de hospital. Ele fala não apenas do remédio, mas da experiência da cura. É por isso que a vida madura dá mais força ao testemunho. Na prática, cultivar essa integração requer disciplina diária. Ler a Bíblia não como checklist, mas como conversa com Deus. Orar a palavra, transformando versículos em súplicas pessoais. Escrever em um diário espiritual como determinados textos se aplicaram ao dia a dia. Por exemplo, após um conflito, refletir sobre Efésios 4:32. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros.
Esse exercício transforma a teoria em prática e ajuda a fixar a Escritura no coração. Pouco a pouco, a vida e a palavra se tornam inseparáveis. Outro fruto dessa integração é a capacidade de aconselhar com sabedoria prática. Quando alguém pede ajuda, não basta citar um texto. É preciso mostrar como esse texto se manifesta no cotidiano. Dizer a uma pessoa aflita, confie no Senhor, pode soar vazio, mas compartilhar como Deus transformou uma dor pessoal em vitória dá esperança real. É assim que a experiência se soma ao conhecimento bíblico e cria uma base sólida para orientar outros. Essa combinação de Bíblia e vida se torna um legado para quem vem depois. Aos 40, muitos cristãos já carregam uma biblioteca viva de histórias alinhadas à palavra. Isso cria não apenas confiança pessoal, mas também um impacto no meio em que vivem. A Escritura interpretada pela experiência se torna sabedoria em ação. E essa sabedoria é o que abre caminho para a próxima etapa do processo espiritual, a consolidação da identidade em Cristo, quando o escolhido deixa de depender da aprovação dos homens e passa a viver ancorado naquilo que Deus diz sobre ele. A identidade consolidada em Cristo, quinta razão. Um dos maiores desafios da vida espiritual é abandonar a busca constante pela aprovação humana. Desde cedo, o ser humano aprende a viver em função do que os outros pensam. Professores, pais, amigos, líderes. Mas ao longo da caminhada, Deus permite circunstâncias que quebram essa dependência. Aos 40, muitos já colecionaram decepções, rejeições e expectativas frustradas que revelam uma verdade essencial. A única identidade firme é a que se encontra em Cristo. Efésios 1:5 lembra que fomos adotados como filhos, escolhidos antes da fundação do mundo. Esse é o alicerce que resiste ao tempo. Moisés é um exemplo vivo desse processo. Criado como príncipe no Egito, tinha tudo: status, poder, reconhecimento. Mas após cometer um erro, foi lançado ao anonimato do deserto por 40 anos. Ali, perdeu sua identidade egípcia e aprendeu a depender apenas da voz de Deus. Quando finalmente encontrou o Senhor na sarça ardente, não precisou mais de títulos para se sentir alguém. Sua identidade foi redefinida pela declaração divina: Eu sou o que sou. Êxodo 3:14. Da mesma forma, o cristão maduro aprende que não é o que possui ou o que os outros dizem, mas o que Deus afirma sobre ele. Esse processo pode ser doloroso, mas é libertador. Uma pessoa que ainda depende da aprovação alheia vive como refém, variando conforme elogios ou críticas. Mas quem já se firmou em Cristo tem paz mesmo quando não é reconhecido. Isso se manifesta no dia a dia em atitudes simples. Não se desesperar por curtidas nas redes sociais, não se corroer quando o esforço no trabalho não é valorizado, não se perder quando opiniões divergentes surgem. A identidade consolidada traz equilíbrio, coragem e ousadia para cumprir o propósito sem medo das vozes contrárias. Um exercício prático para fortalecer essa identidade é repetir diariamente declarações bíblicas em primeira pessoa. Por exemplo, eu sou filho amado de Deus. João 1:12. Sou templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19. Sou herdeiro com Cristo. Romanos 8:17. Declarar essas verdades diante do espelho, em oração, ou até escrevê-las em cartões visíveis em casa, cria um ambiente de renovação mental. Essa prática reprograma a mente, substituindo padrões de insegurança por convicções divinas. Com o tempo, a alma aprende a descansar naquilo que Deus diz. Essa consolidação também transforma relacionamentos. Quando alguém já não depende da aprovação de pessoas, torna-se mais livre para amar sem esperar retorno. Pode servir sem ressentimento, perdoar sem esperar desculpas, estender a mão mesmo quando não há aplausos. Esse é o tipo de amor maduro descrito em 1 João 4:18. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo.
Quem tem identidade firmada em Cristo não teme rejeição, pois já encontrou aceitação plena no Senhor. E essa segurança contagia, inspirando outros ao redor. Com identidade consolidada, surge também a coragem de obedecer. Muitos deixam de cumprir o propósito porque temem críticas. Mas quem já não vive em busca de aprovação humana, consegue dar passos ousados. Pode iniciar um ministério novo, pregar em lugares difíceis, enfrentar sistemas injustos, porque não precisa agradar a multidão. O temor de Deus supera o medo dos homens. Foi essa ousadia que levou Pedro e João a responderem em Atos 4:19. Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Essa é a postura de quem sabe quem é. Essa liberdade interior prepara terreno para algo ainda maior, a liberação plena dos dons espirituais. Afinal, Deus não confia grandes responsabilidades a quem ainda busca reconhecimento pessoal. Somente quando o coração está seguro em Cristo, sem precisar de aprovação externa, Ele libera dons e autoridade de forma mais intensa. E é justamente esse ponto que nos leva ao próximo passo da jornada. Entender como, após os 40, muitos experimentam a manifestação mais forte dos dons espirituais em sua vida. A liberação plena dos dons espirituais, sexta razão, Deus nunca libera seus maiores tesouros de forma prematura. Assim como um pai não entrega a chave do carro a uma criança, o Senhor não entrega dons poderosos a quem ainda não está preparado para usá-los. Os dons descritos em 1 Coríntios 12, 7 e 11, cura, milagres, profecia, palavra de sabedoria, fé especial, não são para a vaidade, mas para a edificação do corpo de Cristo. Por isso, muitos só percebem uma liberação mais intensa desses dons depois dos 40, quando já passaram pelo deserto, consolidaram sua identidade e adquiriram maturidade espiritual. É nesse ponto da caminhada que os dons deixam de ser lampejos esporádicos e se tornam ferramentas consistentes. Antes, o cristão pode até experimentar momentos de profecia ou orações respondidas com milagres, mas sem constância. Após os 40, quando o coração já foi quebrantado e purificado, esses dons fluem com mais clareza e frequência. Não se trata de mágica, mas de confiança divina. Deus libera porque sabe que o vaso não buscará glória própria. Essa maturidade protege contra a tentação de usar o poder espiritual para autopromoção. Um exemplo claro é Moisés. Quando jovem, tentou libertar Israel pela força do braço, matando um egípcio. Só após 40 anos no deserto, Deus lhe confiou sinais e maravilhas diante de Faraó. Com a vara em mãos, transformou águas em sangue, abriu o Mar Vermelho e trouxe provisão no deserto. Isso mostra que a autoridade espiritual só é liberada quando o caráter já foi moldado. A lição é simples. Deus espera a hora certa, porque se o poder vier antes da maturidade, o dom se torna uma arma perigosa nas mãos erradas. Na prática, o cristão pode se preparar para essa liberação cultivando ambientes que favoreçam a operação dos dons. Dedicar momentos específicos de oração por cura, criar grupos de intercessão, praticar a escuta do Espírito em silêncio e até registrar em um diário os sinais do agir de Deus. Pequenas iniciativas como essas mostram disposição e responsabilidade, e Deus honra quem é fiel no pouco. Lucas 16, 10. Quando ele vê alguém exercitando dons de forma saudável em contextos pequenos, abre portas maiores para impacto em escala. Outro ponto essencial é entender que os dons são estratégicos e personalizados. Um pastor pode receber dons de ensino e sabedoria para orientar sua comunidade. Um intercessor pode experimentar dons de discernimento e línguas para batalhar espiritualmente. Um evangelista pode fluir em milagres para confirmar a mensagem diante de multidões. Essa variedade mostra que não há comparação,
Cada um recebe segundo o propósito de Deus. Reconhecer esse desígnio pessoal evita inveja e traz gratidão pela missão única que o Senhor confiou. E quando esses dons começam a operar com mais intensidade após os 40, a vida espiritual ganha uma nova dimensão. O cristão não apenas crê, mas experimenta. Não apenas fala de poder, mas vive esse poder diariamente. É como se uma chave fosse virada no reino espiritual. O que antes era esforço, agora flui naturalmente pela graça. Isso aumenta a autoridade, a ousadia e a confiança para enfrentar situações que antes pareciam impossíveis. O impacto não fica restrito à vida pessoal, mas se espalha para todos ao redor. Essa liberação plena, no entanto, não acontece isolada. Ela está conectada a algo maior, o posicionamento estratégico que Deus prepara ao longo dos anos. Os dons e a autoridade não fazem sentido sem o cenário certo para serem aplicados. Por isso, depois de amadurecer, consolidar identidade e receber dons, o escolhido é colocado exatamente onde precisa estar para cumprir sua missão. E é nesse ponto que se abre o próximo capítulo dessa jornada espiritual: o posicionamento estratégico de Deus. O posicionamento estratégico de Deus, sétima razão. Nada na vida de um escolhido acontece por acaso. Cada porta que se fecha, cada mudança inesperada, cada atraso que parecia frustrar planos pessoais, faz parte de um reposicionamento invisível de Deus. Aos 40 anos ou mais, muitos olham para trás e percebem que estavam sendo guiados como peças em um tabuleiro de xadrez. O Senhor, que vê o fim desde o princípio, sempre soube onde queria que cada um estivesse. Gênesis 12 mostra Abraão sendo chamado a sair de Ur e caminhar sem mapa, apenas confiando na promessa. Esse movimento não foi aleatório, mas parte de um plano estratégico maior. Esse posicionamento não é apenas geográfico, mas também relacional. Quantas vezes alguém perde uma amizade ou encerra um ciclo profissional sem entender e depois percebe que era necessário para abrir espaço para conexões mais alinhadas ao propósito? Provérbios 16:9 declara que o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Aos 40, o cristão já experimentou relacionamentos que o levaram para longe e outros que o aproximaram do propósito. E aprende que nada é perda quando é Deus quem reposiciona. Outro tipo de posicionamento é espiritual. Deus nunca envia alguém para batalhas maiores sem antes fortalecer sua vida interior. Assim como Davi foi treinado no campo com leões e ursos antes de enfrentar Golias, o cristão é treinado em situações menores antes de ser colocado em cenários de grande impacto. E 2 Samuel 5 mostra Davi finalmente estabelecido como rei, mas antes disso houve anos de perseguição e fuga. Esse preparo doloroso era parte do posicionamento estratégico que o colocaria como líder segundo o coração de Deus. Na prática, esse processo pode ser percebido em mudanças profissionais, transferências inesperadas, convites para servir em áreas novas ou até crises que obrigam a sair da zona de conforto. Muitas vezes, o cristão se pergunta: por que isso aconteceu comigo? Mais tarde, descobre que foi colocado no lugar certo para alcançar pessoas específicas, cumprir tarefas exclusivas e aprender lições fundamentais. É como se cada detalhe fosse um empurrão suave de Deus, mesmo quando parecia resistência ou injustiça. O reposicionamento divino sempre carrega propósito. Um exercício útil para enxergar o posicionamento de Deus é revisitar a própria história em oração. Listar marcos importantes, mudanças de cidade, empregos, amizades, perdas, encontros. Depois, pedir ao Espírito Santo discernimento para identificar padrões. O que parecia coincidência começa a se revelar como fio condutor da providência divina. Esse olhar retroativo traz confiança para o presente. Se Deus guiou até aqui, também guiará nos próximos passos.
Essa prática ajuda a trocar ansiedade por gratidão e expectativa. Esse tipo de estratégia divina também prepara para momentos de grande responsabilidade. Deus não envia seus generais sem antes treiná-los em campo. O escolhido, aos 40, já tem mais clareza para reconhecer quando uma porta aberta é dele, ou apenas uma distração. O discernimento amadurecido, somado à experiência de vida, o ajuda a dizer não a oportunidades que brilham, mas não edificam. Esse posicionamento correto é fundamental para que os dons espirituais liberados sejam usados no cenário certo, com as pessoas certas e na hora determinada. E quando o escolhido finalmente se percebe posicionado, a sensação é de encaixe. Tudo começa a fazer sentido. O lugar onde está, as pessoas que conhece, as habilidades que desenvolveu. É como se Deus tivesse alinhado todas as peças para um grande movimento. Mas esse movimento não é apenas para o presente terreno. Ele aponta para algo ainda mais profundo. É nesse momento que surge uma percepção transformadora. A urgência da eternidade, que redefine prioridades e intensifica o foco no que realmente importa. A urgência da eternidade, oitava razão. Chegar aos 40 anos traz consigo uma percepção mais nítida do tempo. O que antes parecia infinito começa a se mostrar limitado. Amigos partem, familiares envelhecem. O corpo dá sinais de desgaste. Tudo isso desperta a consciência de que a vida terrena é breve diante da eternidade. Efésios 5,16 orienta: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Esse versículo não é apenas um conselho, mas um chamado à urgência. Aproveitar cada momento para cumprir aquilo que tem valor eterno. Essa clareza muda radicalmente a forma de viver. A urgência da eternidade também redefine prioridades. Aquilo que antes parecia essencial, status, conquistas materiais, reconhecimento, perde o brilho quando comparado à recompensa eterna. O cristão amadurecido entende que nada daqui será levado, mas tudo pode ser investido naquilo que permanece. É nesse ponto que atos simples, como ensinar um filho no caminho do Senhor, consolar um aflito ou compartilhar o evangelho com um vizinho, ganham peso eterno. Cada escolha passa a ser medida não pelo aplauso humano, mas pelo olhar de Deus. Essa percepção da brevidade do tempo gera uma disposição maior para o sacrifício. Quando alguém sabe que o tempo é curto, deixa de adiar decisões importantes. Muitos, ao chegar aos 40, entendem que não podem mais esperar para iniciar aquele ministério, reconciliar-se com um parente, dedicar-se ao estudo da palavra ou intensificar a oração. João 9,4 registra as palavras de Jesus: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Essa urgência se torna combustível para agir agora. Na prática, isso pode ser vivido de várias formas. Separar blocos de tempo semanais para discipulado com amigos ou familiares, criar um plano de leitura bíblica que percorra as Escrituras em um ano, assumir compromissos de jejum periódico, ou até iniciar projetos que sempre foram adiados, mas que podem impactar vidas. Essas pequenas atitudes são sementes lançadas com pressa santa, pois cada dia importa. O cristão passa a viver menos de um dia terei tempo, e mais de hoje é o dia aceitável do Senhor. Essa urgência também desperta maior sensibilidade para os sinais dos tempos. O retorno de Cristo, antes visto como algo distante, torna-se uma expectativa viva. As palavras de Mateus 24 ganham mais peso. Guerras, rumores, crises e mudanças globais deixam de ser apenas notícias e passam a ser alertas. Aos 40, o coração desperta para a vigilância, lembrando-se das 10 virgens em Mateus 25, das quais apenas 5 estavam preparadas com azeite em suas lâmpadas. Estar pronto se torna prioridade diária, não apenas discurso teológico. Outro fruto dessa urgência é a ousadia.
A procrastinação diminui porque o Espírito sopra no coração a convicção de que não há mais tempo a perder. Muitos dos grandes feitos na Bíblia aconteceram com pessoas que já tinham ultrapassado a juventude, mas que carregavam esse senso de missão inadiável. Caleb, aos 85, pediu Hebron como herança porque sabia que ainda havia tempo para lutar. Esse espírito de urgência combina maturidade com coragem, tornando o cristão disposto a arriscar mais por aquilo que é eterno. E essa consciência abre a porta para um olhar inspirador. A vida não termina aos 40, mas pode começar justamente aí. A urgência da eternidade se une à maturidade, ao discernimento, à identidade consolidada e aos dons liberados, criando um ambiente perfeito para viver o auge espiritual. É nesse ponto que exemplos bíblicos de homens e mulheres usados por Deus em idades avançadas brilham como faróis. E é exatamente sobre isso que precisamos refletir no próximo passo. Os personagens bíblicos que provaram que o auge não está na juventude, mas no tempo certo de Deus. Exemplos bíblicos de homens e mulheres usados após os 40. A Bíblia está repleta de exemplos que quebram a lógica humana sobre idade e propósito. Moisés tinha 80 anos quando foi chamado para enfrentar Faraó e libertar Israel. Êxodo 7:7. Até então, parecia que sua vida já tinha passado do auge, do palácio ao deserto, de príncipe a pastor de ovelhas. Mas foi exatamente nesse ponto que Deus o levantou como libertador. Essa história mostra que para os escolhidos não existe tarde demais. O Senhor não se guia pelo calendário humano, mas pelo tempo da maturidade espiritual e da missão. Abraão também é um exemplo marcante. Aos 75 anos, recebeu a ordem de deixar sua terra e família para se tornar pai de uma grande nação. Gênesis 12:4. Humanamente, parecia impossível. Mais tarde, aos 100 anos, viu nascer o filho da promessa. O que isso revela? Que a fé amadurecida, depois de anos de caminhada, é capaz de sustentar milagres que a juventude não suportaria. O tempo não diminui as promessas de Deus. Pelo contrário, dá espaço para que elas se cumpram no cenário ideal. A demora não é descuido, é estratégia divina. Outro nome inspirador é Caleb. Quando chegou aos 85 anos, ainda tinha vigor e ousadia para pedir a montanha de Hebron como herança. Josué 14:10-12. Enquanto muitos já se contentariam com descanso, ele enxergava batalhas ainda não vencidas e territórios ainda não conquistados. Isso prova que maturidade e coragem podem caminhar juntas. A idade não o limitou, mas o impulsionou. Sua vida ensina que não importa quantos anos já se passaram, sempre haverá novos desafios a serem enfrentados com fé. O apóstolo Paulo também brilhou na maturidade. Foi após anos de perseguição, viagens missionárias e prisões que escreveu suas cartas mais profundas. Filipenses, Efésios e 2 Timóteo nasceram em tempos de cárcere e reflexão. Ele já não era o jovem convertido de Damasco, mas o mentor experiente que preparava a próxima geração. Suas palavras ganharam autoridade porque estavam encharcadas de vivência. Paulo mostra que as maiores contribuições podem surgir não no início da jornada, mas quando a sabedoria se soma à experiência. Não podemos esquecer de Sara, que recebeu a promessa de ser mãe em idade avançada. Para a lógica humana já não havia possibilidade. Mas Romanos 4,19 destaca que nem a velhice de Abraão, nem a esterilidade de Sara foram obstáculos para Deus. Pelo contrário, o milagre aconteceu justamente quando era impossível pela força natural. Esse detalhe revela que o Senhor gosta de agir quando tudo parece tarde demais, para que sua glória fique evidente. A idade não limita o agir divino, apenas aumenta o impacto do testemunho. Estes exemplos nos ensinam que cada fase da vida pode ser usada por Deus para propósitos grandiosos. O auge espiritual não pertence apenas à juventude. Na verdade, muitas vezes, é na maturidade que o cristão se torna mais eficaz. A paciência,
A fé provada, a sabedoria adquirida e a identidade consolidada tornam o escolhido apto para missões maiores. A Bíblia não exalta a pressa, mas a perseverança. E quem permanece fiel, mesmo com o passar dos anos, descobre que a colheita vem no tempo perfeito do Senhor. Assim, olhar para Moisés, Abraão, Caleb, Paulo e Sara é enxergar reflexos daquilo que ainda pode acontecer na vida de cada um de nós. Se Deus cumpriu promessas tão grandes após décadas de espera, também pode liberar propósitos extraordinários na maturidade. E isso nos conduz ao ponto final desta reflexão. Compreender como todas essas razões espirituais se conectam e como, aos 40 ou mais, a vida não termina, mas pode estar apenas começando. É nesse espírito que precisamos caminhar para a conclusão inspiradora desta jornada. Ao longo dessa jornada vimos que os 40 anos não são um ponto final, mas um recomeço sob a perspectiva divina. O deserto antes árduo se revela como treinamento, a maturação da alma e do espírito como alicerce, o discernimento como bússola. Cada etapa que parecia demora foi, na verdade, preparação. Deus, em sua soberania, trabalha em ciclos, e muitos deles se cumprem justamente nessa fase da vida. A palavra em Eclesiastes 3 ecoa: tudo tem o seu tempo determinado. O relógio divino nunca se atrasa. A primeira razão nos mostrou que o deserto é escola, onde a fé se torna músculo e a dependência de Deus, respiração. A segunda ensinou que a maturação interior transforma a teoria em convicção inabalável. A terceira revelou que o discernimento espiritual se aguça com a prática e protege contra enganos sutis. A quarta apontou como a vida e a palavra se integram, tornando cada experiência uma pregação viva. Aos 40, todas essas lições convergem para formar um coração mais estável e uma mente mais sábia, prontos para missões maiores. A quinta razão destacou a identidade consolidada em Cristo, que liberta da busca pela aprovação humana. Já a sexta mostrou que, a partir dessa base, os dons espirituais são liberados em plenitude, fluindo com poder e responsabilidade. A sétima razão evidenciou o posicionamento estratégico de Deus, que nos coloca no lugar certo, com as pessoas certas, no tempo certo. E a oitava trouxe à tona a urgência da eternidade, que ressignifica o presente e nos impulsiona a viver com foco no que realmente importa. Cada ponto é um elo na corrente do propósito. Olhando para Moisés, Abraão, Caleb, Paulo e Sara, percebemos que Deus não mede eficácia pela juventude, mas pela fidelidade. Moisés foi levantado aos 80, Abraão recebeu promessa aos 75, Caleb conquistou aos 85, Paulo escreveu cartas na maturidade e Sara experimentou o milagre na velhice. Esses exemplos são faróis que nos lembram: nunca é tarde demais para ser usado por Deus. A idade que o mundo chama de meia-idade é muitas vezes o início da fase mais frutífera no reino. Por isso, quem já passou dos 40 não deve olhar para trás com pesar, mas para frente com expectativa. O passado não foi desperdício, foi preparo. Cada lágrima, cada luta e cada vitória moldaram um caráter capaz de suportar a glória e a responsabilidade que vem agora. Filipenses 1:6 garante: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. O Senhor não abandona sua obra pela metade. Ele a leva até o fim com perfeição. Esse é o convite: enxergar o tempo não como inimigo, mas como aliado. Cada ano vivido é uma peça que Deus encaixa no quebra-cabeça do propósito. A vida espiritual após os 40 é marcada por clareza, profundidade e foco. O chamado não diminui, intensifica. O fogo não apaga, se refina. O cristão amadurecido é como uma árvore plantada junto a ribeiros, Salmo 1, que dá fruto no tempo certo e cuja folha não murcha.
Essa promessa é para todos que permanecem firmes, e assim chegamos ao ponto de decisão. O que cada um fará com o tempo que resta? Continuará a viver de acordo com as pressões do mundo ou alinhará o coração ao relógio de Deus? Essa reflexão abre caminho para algo ainda maior. Aplicar esse conhecimento no dia a dia e transformar cada momento em eternidade. Porque no fim, a verdadeira vida começa quando entendemos que fomos escolhidos e preparados para viver o auge do propósito sob a direção do Senhor. E agora que você conheceu as 8 razões espirituais pelas quais a vida de um escolhido só começa, de fato, após os 40 anos, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar olhando para a idade como um fardo? Ou vai enxergar esse tempo como o ponto de virada que Deus preparou para você? Pense bem, quantos sonhos ainda estão guardados na gaveta esperando coragem? Quantos dons estão dentro de você, mas ainda não foram liberados? Será que não é agora o momento de dar o passo que sempre adiou? Talvez iniciar o ministério que Deus colocou em seu coração, reconciliar-se com alguém ou simplesmente dedicar mais tempo à oração e à palavra. E se a sua fase mais frutífera ainda não tiver começado, você crê que Deus pode surpreender? Eu quero ouvir de você. Qual dessas 8 razões mais falou ao seu coração? Você já percebeu sinais de que Deus está reposicionando sua vida? Deixe seu comentário, compartilhe sua experiência, porque o seu testemunho pode edificar muitas outras pessoas que estão passando pela mesma fase. E lembre-se, idade não é limite, é estratégia divina. Enquanto o mundo enxerga fim, Deus enxerga começo. Enquanto a sociedade fala em crise, Deus fala em promessa. O relógio do céu nunca se atrasa e nunca se adianta. Ele cumpre cada coisa no tempo perfeito. Por isso, não deixe essa mensagem morrer aqui. Coloque em prática, reflita e caminhe com confiança. E para continuar aprendendo sobre os segredos da palavra e descobrir como Deus age nos detalhes da sua vida, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. A sua jornada está apenas começando e eu quero caminhar com você nessa descoberta. Que cada vídeo seja um passo a mais rumo ao cumprimento do propósito que o Senhor já escreveu para a sua história.